Olá, nós somos acadêmicos do curso de Licenciatura em Artes Visuais do Polo de Nova Chavantina, na modalidade à distância, e o nosso grupo é composto por 4 integrantes: Ana Maria da Silva Soares, Jéssica Luana Schmitz, Luana da Costa e Luciana Januário de Souza. A disciplina é Arte e Cultura na América Latina, do professor Rogério Maquino. E nesse trabalho nós vamos apresentar a arte, a história de um artista latino-americano, e o artista escolhido é Teodoro Nunes Ureta. E agora nós vamos apresentar um pouco da sua história. Esse artista, ele nasceu em Arequipa, no Peru, no dia 1º de abril de 1912. O Teodoro Nunes, ele foi um dos artistas intelectuais mais proeminentes do século XX. Sua educação artística foi inteiramente autodidata, influenciada pelos livros de artes que o seu pai trazia da livraria onde trabalhava. Esse foi o seu primeiro contato com a arte. Mas ele formou-se como doutor em Filosofia e Letras pela Universidade Nacional de San Agustín, com tese sobre o grotesco e o cômico na arte. Ele dedicou-se ao ensino de História da Arte e Estética entre 1936 e 1950 e manteve profundo compromisso pessoal com a arte que criava, contra a arte elitista. O seu estilo era o realismo e o desenho. Ele dominou diversos gêneros pictóricos: aquarela, óleo, pastel, desenho e afresco. Ele manteve-se fiel ao realismo figurativo, capturando formas, rostos, corpos e atmosfera em meio a novas tendências não figurativas. A essência de suas imagens reside na linha e no desenho, não em pinceladas largas, mas em contornos precisos. Sua figura emerge na composição sem ambiguidade, com harmonia contida, equilíbrio sutil e nobreza dos gestos. E a obra que nós vamos apresentar é a obra da A Construção do Peru. Essa obra, ela é uma obra muralista, a técnica é mural a fresco, ela é datada em 1954 e ela está localizada no Ministério da Economia, Finanças e Comércio de Lima, no Peru. Ela foi reconhecida, né? Seu reconhecimento pelo prêmio, ela recebeu o Prêmio Nacional de Cultura Ignácio Merino. E o destaque do dinamismo, né, nessa obra. A obra ela destaca o dinamismo como elemento central. Todos os personagens estão em movimento, realizando ações específicas com as mãos e com os corpos. Linhas curvas e retas, movimento sublinhado, luz distribuída, o brilho relativo, né, predomina na obra, intensificando-se na parte central, inferior, enquanto escurece ligeiramente em direção das literais, criando o ritmo vibrante. E como técnica nessa obra, nós temos predominância da linha, nós temos cores predominantes, nós temos perspectiva e proporção, nós temos continuidade visual. E os pilares da construção. O mural, a construção do Peru, retrata os perfis do litoral peruano através de figuras que representam as atividades econômicas e sociais da costa. Nós vamos ver nessa obra pescadores robustos. Esses Nunes, ele representa os pescadores no mar com força e dignidade. Suas figuras musculosas e dinâmicas transmitem o trabalho árduo e a importância da pesca para a economia peruana. Construtores de plataformas, também vemos nessa obra
os construtores de plataformas de perfuração de petróleo, simbolizando a modernização industrial do Peru e a exploração de seus recursos naturais. Esses trabalhadores do litoral foram um dos pilares fundamentais na construção da nação peruana, representados com o mesmo respeito e dignidade que Nunes Ureta conferia a todos os trabalhadores. E os pilares da construção. Serra e selva. Né? A obra representa os perfis da serra e da selva peruana, regiões montanhosas e florestais que formam a espinha dorsal do país. Nós vamos ver os mineiros, os agricultores e contraste significativo. Os mineiros trabalhando na aspereza do solo montanhoso, né? E nós vamos ver os agricultores e o casal, trabalhadores rurais, dedicados ao cultivo atento, silencioso e tradicional da terra. Um casal acolhendo com carinho o trio dourado, símbolo da maternidade e da abundância. A precisão e força do trabalhador urbano contrastam com o mundo rural, dedicado ao cultivo paciente e tradicional. A obra A Construção do Peru, ela fala profundamente sobre o trabalho como pilar fundamental na construção da sociedade peruana. O mural retrata operários, mineiros e camponeses como os verdadeiros pilares que sustentam a nação. Não são heróis mitológicos, mas homens e mulheres comuns, cujas mãos e corpos constroem o Peru. Em meio ao dinamismo do trabalho, fica evidente que as mãos do homem sustentam a água que dá a vida à terra. Esse é o símbolo central, a interdependência entre o trabalho humano e a natureza, entre o esforço e a vida. Nunes, ele não retrata o trabalho como sofrimento, mas como um ato de criação e dignidade. Cada figura, cada gesto, cada linha transmite respeito pela contribuição do trabalhador à construção nacional. Nunes ele tem outras obras muralistas que estão, né, em outros lugares, né, em Lima, Ministério da Economia e Finanças, nós temos também Ministério da Educação, Câmara Municipal, Banco Continental e Banco Popular do Peru, entre outros. E o seu legado? Ele foi um artista que capturou a alma de um povo. Teodoro, ele foi um pintor que, com um olhar crítico e rebelde, transformou suas observações aguçadas dos camponeses e pessoas humildes em obras de artes que celebram a dignidade do trabalho. Compromisso social e filosófico. Sua arte é um testemunho vivo do compromisso profundo com a sociedade. E vamos ver aqui a valorização do trabalho, né? Através de seus murais, Nunes, ele elevou o trabalhador peruano, né, o pescador, o mineiro, o agricultor, a uma posição de honra e importância, reconhecendo-os como os verdadeiros pilares da nação. Sua obra permanece como um dos maiores exemplos do muralismo latino-americano. Uma voz permanente que celebra o trabalho, a dignidade e a esperança do povo. As obras e críticas, né? Nós vamos ver aqui a recepção pela crítica. A obra de Teodoro, elas foram amplamente reconhecidas pela crítica de arte peruana e latino-americana. Seu mural A Construção do Peru recebeu o Prêmio Nacional de Cultura Ignacio Merino, consolidando sua posição como um dos maiores muralistas do continente. A crítica elogiava sua capacidade de comparar a essência do povo peruano com dignidade e realismo. Impacto na sociedade. Suas obras não eram apenas apreciadas esteticamente, mas funcionava como documento social que elevava a visibilidade do trabalhador comum. Nunes, ele desafiava a arte elitista
de uma época, insistindo que a arte deveria servir ao povo e refletir suas realidades. Seus murais em edifícios públicos torna a arte acessível a todos, não apenas à elite. Então ele deixou um legado, influência duradoura. Teodoro Nunes Ureta, ele permanece como uma figura central no muralismo latino-americano, influenciando gerações de artistas que buscam conectar a arte com o compromisso social. Sua persistência no realismo figurativo, em um momento de transformação artística global, demonstrou que a tradição e a inovação podem coexistir. Seus murais continuam sendo símbolos de resistência cultural e valorização da dignidade humana. Então, esse é o artista que nós estamos apresentando e vemos que a influência e a importância desse artista, né, no seu país foi muito importante, continua sendo muito importante.